pessoal, nós vamos começar a nossa aula hoje, né? Mas antes disso, espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Então, a nossa aula vai ser sobre as correções das atividades. Hoje nós vamos corrigir atividades e tirar dúvidas, né? Quaisquer dúvidas que tivermos. Então, vamos lá, né? Peguem o livro, página 80, e vamos começar nossa correção. Na página 80, a questão 7, nós temos uma questão em que nós vamos analisar quais as figuras são com orientação desfavorável. Vamos ver aqui a equação é genérica, né? Aí está formando substâncias que não existem, né? Só são aí de genérico. AB mais CD, né, são os reagentes, formando AC mais BD. Isso é importante você observar. Então, por exemplo, quem tivesse com dúvida, tinha que observar isso aí. A equação, ela diz tudo. Então, vamos ver que na figura 1, é exatamente o que está acontecendo. Ó. A está com fronte C para realizar o choque efetivo. E B com fronte D. Então, aí o choque é frontal e favorável porque os reagentes estão com seus átomos em frente a um ao outro, né? De forma favorável ao produto que a gente quer obter. Na segunda figura, o choque vai ser BC, vai bater só o B com o C, e não tem isso no nosso produto. E na imagem 3, não vai formar porque, vamos lembrar, tem que ter afinidade. Então, se A está à frente de D e não tem isso no nosso produto lá na equação, significa que esse choque também não vai ser favorável. Embora estejam as partículas frontais, não vão ter afinidade. Ok? Então, as figuras com orientações desfavoráveis são as que não conduzem à formação dos produtos que a gente quer. Então, ou seja, a figura 2 e a 3. Ok? Qualquer dúvida, vocês vão perguntar lá para mim nos nossos grupos. Na questão 8, nós temos aí para observar o que está acontecendo. Nós temos aí um cronogramazinho, né, mostrando aí. Para a gente completar na letra A, ele pede quem é o X, o Y e o Z, o que é que significam essas três. Né? Então, a teoria das colisões é um modelo. Né? A teoria das colisões é um modelo, vamos dizer, é um esquema, outras palavras substituem modelo, né? É um formato, teoria das colisões, que explica a rapidez das reações químicas. Então, a teoria das colisões é um modelo que explica a rapidez das reações químicas. Então, ele está falando agora da questão da rapidez, que depende da... Aí, esse Y causaria uma dúvida, né? Esse Y a gente tem que ter cuidado o que seria para depois. Então, nós temos aqui, torna lenta a reação se for alta. Quanto maior vai tornar lenta a reação? Quanto maior a energia de ativação. Ok, gente? Então, Y é energia de ativação. Então, a rapidez das reações depende da energia de ativação para a formação do produto. Então, assim, é um quebra-cabeçazinho que nós iríamos ter que pensar. Quem foi pela resposta do livro, né? Quem foi pesquisar essa resposta no livro, não acertou. Porque lá no livro o Y tem como temperatura. E não é. Porque se
a rapidez depende da temperatura, nós vimos que um dos fatores é que se a temperatura for alta, ela torna rápida a reação. E aí ele está dizendo que se for alta, torna lenta. Então não é a temperatura, é a energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta. E na B, os gases hidrogênio e oxigênio podem ficar misturados, num frasco por longo período, sem que nada ocorra. Entretanto, podem reagir explosivamente na presença de uma faísca. Utilizando alguns conceitos da figura, elabore um texto que explique por que isso acontece. Então, o que é isso? Hidrogênio e oxigênio podem ficar em frascos misturados por muito tempo. Por quê? Até tem no ar, hidrogênio e oxigênio. Até tem no ar. Então, o que acontece? Nós vimos nesse capítulo aí que as reações elas precisam de uma energia mínima para acontecer. Ou seja, elas vão precisar da energia limiar, ok? Que nesse caso é a faísca. A energia limiar, a energia inicial é a faísca. Então, só vai ter produtos da reação de hidrogênio com oxigênio se tiver uma energia inicial. Tá bom? Então, as reações precisam de energia mínima para acontecer e algumas reações só iniciam depois de uma fonte externa, como diz aí a resposta. Vamos aqui ao 3. Observe a figura. E aí nós temos a figura, vocês também têm no livro, na questão 9, né? Propõe uma hipótese. Então, eu deveria propor uma hipótese aqui de choque em que nós temos aí o gás carbônico reagindo com o óxido de nitrogênio, né? Então, o nitrogênio ele vai ter que colidir com o oxigênio, que no nosso exercício aí está frontal. E aqui eu coloquei um outro modelo para vocês, mas essa questão, esse item A era pessoal, contanto que a gente mudasse um pouquinho, pensasse um pouquinho e mudasse do livro. Então, nós temos aí os reagentes, né? O gás carbônico, que é esse que eu coloquei a bolinha cinza com as duas vermelhas, e o monóxido de nitrogênio. O nitrogênio é o azulzinho. E aí depois eu faço aí, coloco até como nas setas, mostrando onde vai colidir e o produto formado. Tá bom? O importante é que eles tenham afinidade, eles colidam com a orientação favorável, né? E tenham energia. A interação química representada é exotérmica ou endotérmica? Justifique. Então, a gente viu aí no capítulo de termoquímica que quando absorve calor, a energia do produto, afinal, é maior que a inicial. Então, ela é endotérmica, pois há absorção de calor. Ok? Depois, quem estiver anotando essas respostas no caderno, dá um pause e anota. Mas continuem assistindo o vídeo. Vamos para a 10ª. Observe o gráfico a seguir e responda o que se pede. A qual reação o gráfico se refere? A reação A mais B formando C mais D. Vixe, a seta ficou lá em cima. Baixa essa seta aí, galera. A seta ficou lá em cima, olha aí. O que representa a marcação I no gráfico? Lá em cima, nós vamos lembrar aqui que existe uma substância intermediária que é chamada de complexo ativado, né? Então, A vai ter a colisão com B formando o I, antes de formar o produto. Então, nós chamamos nesse gráfico I de complexo ativado. Qual o valor da energia limiar da reação? A energia limiar deve ser menor do que a energia de ativação. Ora, a energia de ativação, aí vamos lá, quem é o reagente?
A mais B. A energia de ativação é até chegar ao I. Então, é 120. Olhando aí no eixo das energias, eixo Y, eixo da energia. Então, é 120. Então, a energia linear, que é aquela inicial, que é aquela que vai auxiliar, né, naquele processo de, se for uma combustão, tem que ser o fósforo, né? Então, a gente tem aí a faísca, então essa energia tem que ser menor do que 120. E a letra dele pergunta, a reação mostrada é exotérmica. Quanta energia ela libera a partir de 1 mol de cada produto? Então, aí a liberação de energia é a entalpia final, onde está C mais D, que é 30, menos a inicial, que é onde está 0. Então, 130 menos 0, 130. Quer dizer, houve aí uma reação exotérmica, né? Perdeu calor 130. No caso aqui, o valor está negativo, menos 130. Então, é menos 130 menos 0. Então, final, menos 130. Mas ele quer saber quanto que foi, por que não está o sinal negativo aí? Que ele perguntou quanta energia ela libera. Ela libera 130 kJ. O sinal negativo, para a gente lembrar exatamente que é reação exotérmica. Vamos aqui. Essa questão 11. Analise o gráfico abaixo, represente a transformação, não é isso? Referente à transformação dos gases hidrogênio e iodo em iodo de hidrogênio gasoso. Equacione a reação química correspondente. Então, vamos lá. Vocês devem ver o seguinte. Lá nos reagentes tem um número 2, aí H ligado a H, quer dizer, dizendo que são 2 mols de H2, mais o número 1, né? Ligando-se formando 1 com a substância I, esse 1 é o número de mols. Então, 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de iodo, aliás, 1 mol de hidrogênio mais 1 mol de iodo, formando 2HI. Então, está aí na letra A a equação formada. E observem que, quando eu coloquei a resposta aí, eu coloco os estados físicos. É importante colocar entre parênteses aí os estados físicos, que no caso é o gasoso. Ok? Então, H2 é gasoso, mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso. B, desculpa aí. B, energia de ativação. Qual é o valor da energia de ativação? A energia de ativação é aquela que vai do reagente até o complexo ativado. Ok? Então, aqui você vai encontrar na chavezinha lá no final da imagem, que é 43,8. Vejam a chave enorme que tem lá no final da imagem, né? Em que você tem lá da base do reagente até o topo é a energia de ativação. Inclusive a energia de ativação altíssima, né? 43,8. Letra C. Quanto vale a variação de entalpia? Quanto vale a variação de entalpia? Então, a gente vai pensar aqui na energia final do produto, menos a inicial. Então, tudo isso você vai vendo na imagem que tem uma chavezinha aí de 3 quilocalorias. Quanto que variou? Então, a energia, só interessa a final menos a inicial. Não interessa a energia de ativação, não. Essa reação, né, trata-se de uma reação química endo ou exotérmica, na letra D? Endotérmica, né? Absorver o calor. Reação endotérmica. As letras E e F são para nós desenharmos.
E aí vocês ficam à vontade para fazer os desenhos que vocês quiserem. Eu representei, aqui na letra E, ele pede represente átomos por esfera e desenhe a seguinte transformação: reagente, complexo ativado e produto. Então eu desenhei os reagentes H2 como os vermelhos, porque o hidrogênio é maior do que o iodo. Então eu desenhei o H2 como o hidrogênio e o I2 como o iodo, os amarelinhos. Então vermelho, hidrogênio, amarelo, iodo. E aí eu desenho depois o complexo ativado, que é os 4 átomos aí formando um composto intermediário, e por último os produtos. Você vê que coloquei já, são 2 mols, né? São 2 de HI. Na letra F, ele quer que você represente com o uso das esferas a colisão, o choque, né? O momento da colisão do H2 com o I2, do hidrogênio com o iodo, tá bom? E a letra G, nós precisaremos um pouco de revisar a primeira série. Porque o HI é chamado de iodeto de hidrogênio e não de ácido? Porque lá na primeira série, ácido, a gente viu a definição que ácido é quando ele está dissolvido na água. E aí ele está só gasoso. Então ele coloca iodeto de hidrogênio. HI é o iodeto de hidrogênio, no estado gasoso. Se tivesse ali um AQ de aquoso, já seria ácido iodídrico. Tá bom, gente? Precisaríamos rever um pouco da primeira série. Questão 12. Acredito que é já na página 82, né? Já passei de uma página para outra e nem falei com vocês. Então, nós temos aí um texto e pede que vocês respondam. Esse texto está falando das muitas reações químicas que acabam não sendo observadas na prática ou se processam com velocidades extremamente lentas, quase imperceptíveis. É o caso do perclorato de potássio, que é um poderoso explosivo, ou o azoteto de hidrogênio, empregado nos airbags. Ambos, apesar de sua grande instabilidade termodinâmica, podem ser estocados por longo tempo no laboratório. Entretanto, apenas quantidades de impurezas orgânicas ou a aplicação de uma faísca poderão provocar sua detonação. Então, assim, eles vão reagir na presença de oxigênio. O perclorato de potássio, que é o explosivo, e o nitrato, o azoteto de sódio, que é o nitreto de sódio, né? Que vai formar o gás no airbag. Então, eles precisam de alguma coisa para detonar, certo? E aí você ter os seus produtos. Então, letra A. Propõe uma hipótese que explique por que os explosivos descritos no texto podem ficar armazenados por longo tempo sem que nada ocorra. Relacione com o papel desempenhado pela faísca. Então, no texto que a gente estuda, né, no nosso livro, nós temos aí que as interações químicas precisam de energia de ativação para ocorrer. As reações mencionadas na questão só ocorrem com a faísca, que irá promover energia mínima para dar início a elas. E como é o nome dessa energia? Energia limiar. Não coloquei nem aí na resposta, mas vamos lembrar que é a energia limiar. E o esboço do gráfico da rapidez da reação versus temperatura. Então veja que a rapidez, ela no gráfico aí, de uma explosão ou mesmo da formação do ar no airbag, você precisa, no caso aí como é faísca, né, está falando da explosão do perclorato, por exemplo. Então você tem aí o gráfico totalmente improvável para nós. Mas vamos pensar, enquanto
a reta está crescente aí na diagonal, a temperatura vai aumentando até que essa energia inicial, essa temperatura aumentando. Depois que acontece a explosão, a temperatura mantém-se constante, mas o fogo é rápido, tá bom? Aumenta a rapidez. Questão 13. Questão 13. Um estudante resolveu fazer um experimento para entender alguns conceitos da cinética. Inicialmente, ele colocou 2 pedaços de metal A e B em água fria. Observou-se que A reagia, aqueceu a mistura e observou que A reagia vigorosamente e B lentamente. Então, na água fria, você não observava nem que B reagia. E o A já reagia. Quando esquentou, aqueceu essa água, o A reagiu mais rápido ainda do que ele estava reagindo e o B reagia lentamente. Então, ele fez as seguintes afirmações. 1. Os metais A e B reagiram com água porque estão em contato e possuem afinidade. Porém, a reação entre o metal B e a água deve ter uma energia de ativação maior, uma vez que a reação B com água é mais lenta. Perfeito. Perfeito. A energia de ativação da reação de B com a água deve ser altíssima. Que ele só foi ser percebido uma reação lenta quando aqueceu. Né? Segunda afirmativa. Metal A reage mais vigorosamente em água aquecida porque a rapidez de uma reação é proporcional à frequência de colisões. E em água quente, a energia cinética das partículas reagentes aumenta, resultando em maior número de colisões por segundo, tornando a reação mais rápida. Também é verdade. Né? O A já reagia na água fria, mas com a água quente foi mais rápido. Então, 1 e 2, correto até o momento. 3. Comparando-se as reatividades, o metal A podia ser o ouro e B o sódio. Então, aí nós teríamos que ter também mais um pouco de estudo da primeira série e virmos que o A pode ser o sódio e não o ouro, que o sódio é altamente reagente em água. Então aí está invertido. O metal A poderia ser o sódio e o B o ouro. Ou talvez nem o ouro, né? O ouro é um metal sólido para reagir com a água. Então é totalmente errada essa terceira. Então ficamos, né, com a afirmação 1 e 2, que é a alternativa B. Aí chegamos no conteúdo da no conteúdo dos fatores que influenciam na velocidade das reações. Então, aí já a página 92, tá bom? Proponha explicações para as seguintes observações, identificando o principal fator que interfere na rapidez dessas interações químicas. A. Para se aquecer uma fogueira mais eficientemente, podem ser utilizados gravetos de madeira dispostos separadamente, em vez de toras. Então, vamos lá. Se eu vou usar gravetos para acender uma fogueira, ao invés de começar pelas toras, eu estou aí usando fragmentos da madeira. Então, esses fragmentos vão dar uma maior superfície de contato. Então, resposta da superfície de contato. E quanto maior, mais colisões efetivas entre a madeira e o oxigênio. Portanto, mais rápido a fogueira vai acender. B. Alguns alimentos, como frutas, verduras e carnes, se conservam por maior tempo se armazenados na geladeira. Frutas, verduras e carnes em geladeira, temperatura. Que a temperatura baixa, aí o fator é temperatura. A temperatura baixa inibe a velocidade de degradação dos alimentos. A gente sabe que vai entrar aí a ação de micro-organismos.
e que na temperatura baixa vai ser mais lento a ação deles. Eles preferem a temperatura mais alta, né? E até mesmo o oxigênio em contato com as frutas e verduras e carnes, ele também vai reagir numa temperatura mais alta, fazendo com que essas frutas, verduras e carnes envelheçam, né? C. Para a síntese da amônia, além de pressão e temperatura adequadas, é imprescindível a utilização de uma substância no processo, por exemplo, ferro. Gente, quem não conhece a síntese da amônia, a amônia é nitrogênio, a amônia é formada por nitrogênio e hidrogênio. Então, a sua fórmula é NH3. Então, os reagentes são nitrogênio e hidrogênio. E onde é que entra o símbolo do ferro? Onde é que entra o elemento ferro aí? Então, o ferro é um catalisador. Letra C, ferro é catalisador. Ele vai diminuir a energia de ativação, para que a síntese seja mais rápida, né? D. Quando se abana o carvão em brasa na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Essa questão, muita gente fica na dúvida, né? Pensando que a temperatura não é. Você abana o carvão porque você vai estar aumentando a concentração de oxigênio ali. Vamos pensar no carvão queimando, formando gás carbônico ali ao redor. Então ele vai perdendo o contato com o oxigênio ali na sua proximidade. O que é que eu tenho que fazer? Afastar o CO2. Então, eu preciso abanar para afastar o CO2, permitindo aumentar a concentração de oxigênio. Então, o que acontece aí na letra D é aumentar a concentração de oxigênio. Portanto, mais rápido tem o carvão em brasa. Interessante, né? 2, da página 92. Nós temos aí duas imagens, a imagem A e a imagem B. Nas duas, o texto vai sendo falado aí, que foram colocados pedaços de magnésio de mesma massa, nas duas foi colocada a mesma massa de magnésio. Adicionou-se no mesmo instante uma solução de ácido, mas de diferentes concentrações. Então, vamos lá, magnésio só, que foi colocado ácidos de diferentes concentrações. Num frasco, a concentração 1 mol por litro de ácido, e no outro 0,2 mol por litro, certo? Não necessariamente nessa ordem. E observar o sistema por 1 minuto. Então, esse 1 minuto vai me dar a dimensão de quanto a massa de magnésio reagiu, né, com o ácido nesse 1 minuto. Então, na letra A, nós temos aí, para equacionar essa reação, do magnésio, Mg, símbolo magnésio sólido, reagindo com o ácido clorídrico, que é aquoso, né, formando o cloreto de magnésio, que vai ficar na água, e o hidrogênio gasoso. Esse produto aí, hidrogênio gasoso, é que vai estar enchendo a bexiga. Vai estar enchendo a bexigazinha aí das imagens. Essa equação aí está balanceada. Tá? E aí a gente precisaria ver uma aula de primeira série, mais uma vez, uma revisão. Por que precisa de 2 mols de ácido clorídrico? Ok? Mas vamos lá. Então, na letra B, como identificar em qual frasco foi colocada a solução do ácido clorídrico de 1 mol? Então, em qual frasco foi colocado a concentração maior? No frasco A. Pois observa-se uma maior produção de gás por unidade de tempo. O tempo foi 1 minuto, a massa de magnésio é o mesmo, agora as concentrações dos ácidos foram diferentes. Então, onde tem uma concentração maior, em 1 minuto vai encher mais. Não quer dizer que a outra bexiga não vai encher, não. Vai encher, mas vai demorar mais,
porque a concentração do ácido é quem vai dizer isso aí. 3. Considere a adição de magnésio, mais uma vez o magnésio, olha aí, no sulfato de cobre em 2 temperaturas. Então você tem sulfato de você tem o magnésio sólido, que são essas bolinhas aí branquinhas, e o sulfato de cobre, tá? Só que isso aí estão em frascos separados e em temperaturas diferentes. O que há de diferente nas duas representações? O que há de diferente? Você vai olhar por essa imagem sombreada, né? E pelas colisões que estão acontecendo, onde tem mais intensidade, que é na figura B. Demonstra ter a temperatura maior, pois as colisões são mais eficientes. Em qual das representações a interação química vai ocorrer com maior rapidez? Onde tem a temperatura maior, né, que é na B, vai ser mais rápido. Então, aí a resposta é que na representação B é onde vai ser mais rápido, pois quanto maior a temperatura, maior o número de colisões, o que favorece a rapidez da reação. Na imagem, você tem que identificar a eficiência, essa imagem aí rastreadazinha, esse sombreado, onde está mais forte. Onde está mais forte está a maior temperatura, que é na figura B. E se está maior temperatura, vai ser mais rápido, né? Aí, o zinco metálico reage com uma solução de ácido clorídrico, liberando gás, hidrogênio e energia. Então, zinco mais ácido, formando gás e hidrogênio, certo? Se o mesmo experimento foi realizado na presença de cobre metálico, que não reage com a solução, né? Veja, é zinco com ácido clorídrico. E aí eu vou colocar cobre. Aí ele diz, observa-se que a reação fica aproximadamente 3 vezes mais rápida. No final do experimento, observa-se que o cobre permanece inalterado na solução, enquanto o zinco foi totalmente consumido. Explique por que a adição do metal cobre acelera a reação. O cobre atua como catalisador. Vamos lembrar aqui os fatores: superfície de contato, concentração, temperatura e catalisador. Tem a pressão, mas a pressão só vai funcionar para componentes gasosos. A pressão só vai funcionar para componentes gasosos. Certo? Então, esse quinto fator, que é a pressão, só mais para componentes gasosos. E B, esboce o gráfico de energia, né? Onde tem a energia versus o caminho, que mostre as duas reações descritas a seguir. Então, na primeira, não tem cobre. Então, aí o gráfico vai ter que a curva da primeira vai ser maior. Então, portanto, quanto maior a energia de ativação, mais lenta. Ao adicionar o cobre, como fica no segundo experimento, adicionou o cobre, baixa a energia de ativação, que é a função do catalisador baixar essa energia. Então, você vai ter uma reação mais rápida. Energia de ativação alta, mais lenta. Energia de ativação baixa, mais rápida. Então, está aí o gráfico representando as duas equações, A1 e A2. Tá bom? E a nossa última, não é? Nossa última, que é uma combinação entre os fatores. Então, eu tenho aí a reação de ferro com ácido sulfúrico, formando sulfato ferroso e hidrogênio. Está lá a equaçãozinha lá em cima. E aí ele diz que esse experimento é feito nas condições indicadas aí. A massa é a mesma, a massa de ferro. O volume do ácido é o mesmo. Você vai analisando na horizontal aí. Você vai analisando que foram 4 experimentos. Então, usou-se 50 gramas de massa de ferro,
50 mililitros de ácido, aí você vai para a concentração. Num experimento foi feito, no segundo experimento aí na vertical foi feito com 0,1 mol e nos outros 3 foi feito com 1. E as temperaturas 20 graus e 50 graus. E lá embaixo, você tem a rapidez R1, R2, R3 e R4. E lá embaixo tem a forma do ferro. Como é que esse ferro está lá na reação? Em barra e em limalha. Limalha são raspas de ferro, né? Então, qual é o maior valor da rapidez na formação de hidrogênio? Coloquei aí R3 porque você, estudante, vai analisar que no R3 você tem concentração 1, que é maior, a temperatura 50, combinando com a superfície de contato, limalha. Então, no R3, na coluna 3, combina 3 fatores: maior concentração 1, maior temperatura 50 e maior superfície de contato. E onde vai ser mais lenta, né, o menor valor de rapidez? No R2. Por que no R2? Porque a concentração é 0,1, é a menor concentração que tem, temperatura menor e a superfície de contato menor, que é o ferro em barra. Então, assim, não cinética química não é esse bicho, não. Você tem que só, resumindo, você tem que trabalhar a teoria das colisões, que é entrar em contato e ter afinidade. As substâncias precisam entrar em contato e ter afinidade. Depois elas, para que esse encontro delas seja efetivo, que é a colisão efetiva, eles vão precisar de energia, de ativação e de orientação favorável, né? E os fatores, todos eles, quanto maior a temperatura, mais rápido. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido. Quanto maior a concentração, mais rápido. Usando o catalisador, vai baixar a energia de ativação, mais rápido. Então, é isso. Está faltando somente o cálculo. E o cálculo, eu vou tentar ver na prática com vocês no experimento. Ok? Até a próxima.